Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Às 18 horas e 31 segundos, convido todos os vereadores para que ocupem os seus lugares. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores. Nesta sessão do pequeno e grande expediente do dia 30 de maio de 2022. Ausentes, o vereador Marcelo Broilo, com ausência justificada por estar doente, e o vereador Tiago Brunet. Em aprovação às atas de números 4.191, de 2 de maio de 22, e 4.192, de 3 de maio de 22. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovada por todos os senhores vereadores. O nosso convidado de hoje vai atrasar um pouquinho, então eu vou convidar o nosso primeiro secretário, o vereador Tadeu Salib dos Santos, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, imprensa. As informações do expediente deste dia 30 de maio de 2022. Ofício 105 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. Resposta ao ofício 285/2022 e questionamentos enviados disponível na secretaria desta Casa Legislativa. Ofício 517 da Superintendência de Relações Institucionais da Corsan informa que, no que tange à potabilidade da água, a empresa trabalha a atender à legislação vigente e, referente às obras necessárias, também atua de modo a atender à legislação federal, novo marco legal do saneamento por meio da qualificação do sistema de abastecimento de água, bem como a universalização do sistema de esgotamento e sanitário. Só um momento, primeiro secretário, vereador Tadeu, só para fazer a divulgação de que chegou o vereador Tiago Brunet. Obrigado, senhora presidente. Dando sequência, ofício número 92 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo solicita a apreciação dos projetos de lei número 25, de 25 de maio de 2022, que altera a Lei Municipal 2637, de 23 de dezembro de 2001, e projeto de lei número 26, de 25 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão da Rede SIM, CGS-SIM. Ofício número 93
da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto: licença do prefeito municipal Fabiano Feltrin para afastamento do país em viagem e missão ao exterior. Pedido de informação número 51, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, solicitando informações referente à sinalização de trânsito na Rua Coronel Pena de Moraes com Armando Antonello. Número 52, que solicita informação referente à instalação de placa em via do município. Número 54, solicita informação referente à obra na Rua Arcângelo Chieli e Armando Antonello. Pedido de informação número 53/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, solicita informações referentes aos investimentos com a Surdo Olimpíadas. Pedido de providência número 94/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: manutenção de via no bairro Monte Verde. Número 95/2022, assunto: nivelamento de grádio em Boca de Lobo, no bairro São Luís. Pedido de providências número 96/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, manutenção, o assunto nas escadas da Rua José Maioli. Número 97/2022, assunto: manutenção de via no bairro América. Indicação número 27/2022, assunto: autor Juliano Baumgarten, bancada PSB, assunto: elaboração de censo turístico. Indicação número 28/2022, autor Juliano Baumgarten, bancada PSB, assunto: tombamento de bens imóveis. Indicação número 29/2022, autor Juliano Baumgarten, bancada PSB, assunto: sugestão de projeto de lei que inclui no calendário de eventos oficiais o sarau literário do Colégio Estadual Farroupilha. Estas as informações do expediente, senhora presidente. Obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos, nosso primeiro secretário da Casa. Convidamos de imediato para fazer parte da mesa o senhor Gilson Conzatti, presidente da UVB, União de Vereadores do Brasil, para explanar sobre os trabalhos da instituição. Tudo bem? Seja bem-vindo. Presidente. Como está? Tudo bem? Tudo bom? Claro. Fique à vontade. Ele senta aqui, doutor? Hã? Ele senta aqui. Ah, não, então fica, tá. Fica de pé, não tem problema. Não, senta. Não, tá tranquilo. Eu vou pegar um pouquinho.
Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Presidente Gilson Conzatti. Passamos a palavra de imediato ao senhor para que faça, então, a sua explanação sobre os trabalhos da instituição. O senhor terá o espaço de tempo de 30 minutos, tá? E o senhor pode falar ou dali, onde o senhor está, da sua cadeira, ou dali da tribuna. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossa presidente da Câmara. Bom, vou me apresentar rapidamente, primeiro agradecendo o convite dos vereadores para que a gente esteja aqui hoje. Eu sou Gilson Conzatti, sou presidente da UVB, sou vereador no município de Iraí, no Rio Grande do Sul. Já fui vereador no município de Encantado, fui 8 anos vereador lá. Tenho as minhas raízes em Encantado. E assumi a UVB há alguns anos já. Tenho percorrido esse país para levar uma mensagem aos vereadores, às vereadoras, de fortalecimento do nosso poder, de empoderamento do poder legislativo, é uma frase que eu uso, de valorização da causa municipalista, mas acima de tudo com uma visão do poder legislativo municipal. Eu que percorro o país, eu conheço um pouco da nossa realidade brasileira, conheço a realidade das câmaras de vereadores do nosso país, sei das dificuldades que é o Parlamento Municipal brasileiro, sei de muitas vezes somos até não vistos como um poder, porque muitas vezes nós não estamos preparados para esse poder, por isso que eu falo, empoderar o poder legislativo. Nós temos, e eu tenho dito, eu já estive aqui nesse plenário. Eu estive aqui, não lembro o ano, mas com o prefeito de Caxias, o então prefeito de Caxias, o Barbosa do PDT, Pedro Simão, senador, era senador ainda, o Simão. Fizemos aqui um encontro, agora que eu lembrei, aqui um encontro do Conselho de Desenvolvimento Regional com as câmaras de vereadores da região, me lembro na época. Bom, voltando, nós temos um papel fundamental, o Poder Legislativo, e a UVB é uma entidade que é a mais tradicional entidade municipalista do nosso país. Foi fundada em 16 de novembro de 1964, portanto, há 58 anos, vamos fazer esse ano 58 anos, criada para valorizar o poder legislativo. Nós mudamos, ao longo dos últimos anos, o papel da UVB, que não é só defender o vereador e a vereadora, mas, acima de tudo, defender as causas municipalistas, defender a participação da sociedade no poder legislativo, levar uma mensagem aos vereadores, mas, acima de tudo, à sociedade, da importância que é este poder, que muitas vezes, independente do tamanho do município, as pessoas só se dão conta da força que tem o poder legislativo quando precisam desse poder legislativo. Se nós buscarmos e vermos as pessoas um conceito de como é que é a Câmara de Vereadores, a maioria das pessoas não entende e não sabe que a Câmara de Vereadores é a que transforma a sociedade. As nossas decisões no parlamento, as nossas decisões no plenário transformam a vida das pessoas. E nós temos essa condição e as atribuições constitucionais porque nós fomos eleitos para tal, mas muitas vezes as pessoas ainda no município acham que a Câmara de Vereadores
é um segmento da prefeitura. E não é. A Câmara de Vereadores é um poder independente e harmônico, sim, com o poder executivo. Mas tem que ficar claro que nós somos um poder. Os vereadores são autoridades no município e que tem um chefe desse poder, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Existe o chefe do Poder Executivo e o chefe do Poder Judiciário. Então, dentro dessa filosofia que nós buscamos levar ao VB, nós estamos com um trabalho, e é isso que eu vim falar aqui, vereador Juliano, nós vamos lançar agora nos próximos meses uma cartilha que é quase como essas, na verdade é essa aqui melhorada, que vamos falar do papel do Poder Legislativo. Nós vamos lançar, e eu estou indo a Brasília amanhã para formatar esse material, nós queremos atingir 100 mil estudantes presencialmente. Nós queremos levar para as escolas a educação legislativa, fazendo com que, através dos estudantes, a sociedade comece a entender um pouco mais de um poder legislativo, trabalhar os estudantes para mostrar as diferenças dos poderes no município e das funções e das atribuições que tem uma Câmara de Vereadores. Uma Câmara de Vereadores que muda, como eu já falei, a vida das pessoas, tanto que nós aprovamos, entre outras coisas, as peças orçamentárias e que dão a condição do Executivo realizar a sua gestão. Mas só faz com a autorização do Poder Legislativo. Então, isso nós vamos levar para a sociedade, para os estudantes, que o nome do projeto é Legislativo na Escola, e nós vamos, sem custo nenhum, nós vamos, num primeiro momento, atingir 10% dos municípios brasileiros. Ou seja, nós queremos atingir, num curto período de tempo, 557 municípios, que é 10% dos nossos municípios. E vamos atingir 100 mil estudantes, presencialmente. Vamos fazer a parceria com a Câmara. Qual é a parceria? É buscar o apoio da Câmara para nos ajudar a chegar na escola. Esse é o papel da Câmara de Vereadores. Tem municípios que a Câmara não vai querer. Daqui a pouco o presidente, lá a mesa diretora, eu acho que não, nós vamos buscar os vereadores. Mas nós vamos formatar que a gente chega nos municípios e num próximo momento já queremos chegar a mais 500 municípios, ou seja, nós vamos chegar num período aí que eu falo em 1 ano e pouco, em 1.200 municípios. Mas no primeiro momento são 10%. Para levar o quê? Para levar as funções da Câmara, o que é uma Câmara, as funções, o que é a política, para que serve a política, como é que é o papel da Câmara, qual é o papel do Executivo. Nós vamos levar temas com a estrutura política do país, o que é o Poder Legislativo, a participação da mulher no Legislativo, nós vamos levar isso, porque nós temos dentro da UVB o Fórum Nacional da Mulher Parlamentar. Inclusive, nós vamos ter um encontro agora no mês de junho, 28, 29, 30 e 1º de julho, no Rio de Janeiro, o encontro desse Fórum das Mulheres. Temos a causa animal como uma das bandeiras também. Nós temos a UVB Animal, que são vários vereadores que participam. Vamos ter esse ano, em outubro, em São Paulo, o encontro do Fórum da Causa Animal. Nós temos o UVB Diversidade, nós temos o UVB Afro. Isso tudo nós vamos levar para a sociedade. Dizer como é que é composta a Câmara, os vereadores, o plenário, a mesa, os tipos de sessões extraordinária, ordinária, especial, solenes,
que é uma lei, mas muito simplificado, né? Quais são as atribuições dos vereadores, as funções da Câmara, e aí buscar em cada município a sua realidade. Por exemplo, o município de Farroupilha, eu não sei qual é o dia do seu aniversário, mas com certeza não é o dia da instalação da Câmara de Vereadores. E por isso nós propomos às câmaras de vereadores que façam a semana da Câmara dentro da semana do mês que foi instalada a Câmara de Vereadores. Eu criei no município de Encantado, quando fui presidente da Câmara de Vereador lá, o município de Encantado foi criado em 31 de março de 1915. A Câmara foi instalada em 15 de novembro de 1916. Portanto, a Semana da Câmara acontece no mês de novembro e a Semana do município no mês de março. E aí a sociedade começa a entender que tem diferença e que não é a mesma coisa a prefeitura, o município e o poder legislativo. Então, são algumas questões que nós vamos trabalhar com os estudantes dos municípios, mostrar para eles essa diferença. E onde é que a gente quer chegar com isso? É fazer a boa política. Porque nós ouvimos muitas vezes, discursos da velha política, da nova política, mas o que é a velha política? E o que é a nova política? Para mim não tem idade a política e nem o número de mandatos, tem atitude. Para o VB também, é a atitude. E a atitude positiva e propositiva é que nós chamamos da boa política. E é essa mensagem que a UVB tem levado aos vereadores, tem levado aos municípios do Brasil inteiro, de fazermos a boa política para fazer a diferença. Eu acredito que nós temos que mudar a política fazendo política. É a política que vai mudar a política. E é a política da base. É no município. Eu não espero nada de Brasília. Eu não espero nada de Brasília para mudar a política. Eu espero é das câmaras de vereadores. A partir das câmaras de vereadores é que nós vamos mudar o conceito e melhorar o conceito da política. Como? Fazendo as boas ações, cumprindo as nossas atribuições, fazendo uma boa comunicação. Nós temos que entender que o parlamento precisa se comunicar com a sociedade, precisa buscar a sociedade para dentro das câmaras de vereadores, ou ir ao encontro dessa sociedade, e levar uma mensagem de dizer, nós somos os transformadores dessa sociedade. Nós fizemos através das ações, independente de sigla partidária, independente de ideologia, mas é o resultado que tem que ser levado para a sociedade. É os feitos que a Câmara de Vereadores ajuda a construir com o seu município. E nessa forma de pensar é que a UVB tem levado essa mensagem para o Brasil inteiro, buscando dentro da política, dentro do parlamento municipal, melhorar a política e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas ou diminuir as diferenças das pessoas, da vida das pessoas, com ações que, independente, de novo, de partido político, de sigla partidária, de ideologia, é pensar no cidadão como um todo. É pensar naquele que precisa, pensar nos pagadores de impostos que pagam o nosso subsídio, pensar numa comunidade que tem esperança, porque quando nós somos eleitos vereadores, e eu já estou no 6º mandato de vereador, por que as pessoas votam em mim? Apesar de repetir a votação em mim, e eu fui nas últimas 2 eleições o vereador mais votado lá no município de Iraí, e fico pouco no município, porque elas têm esperança. Elas acreditam que o meu mandato pode ajudar a mudar a vida delas, ou melhorar a vida delas, ou diminuir as diferenças. Com ações que, primeiro, mostrando a verdade,
não querendo buscar o jogo político do grupo A ao grupo B, mas a verdade para a sociedade. E essa verdade, com certeza, a sociedade enxerga, e a sociedade quer isso. Muitas vezes, até o dizer um não, é importante dizer um não, mas saber dizer esse não, mostrando que nesse momento é melhor não do que sim, mas porque o município precisa daqui a pouco de uma outra linha de conduta. Então, muitas vezes eu faço isso na minha Câmara de Vereadores. Eu sou presidente hoje da Câmara de Vereadores, pela 4ª vez eu sou presidente da Câmara. E tenho feito um trabalho, por exemplo, a Câmara de Vereadores, eu estou trabalhando agora para nós fazermos no meu município a Câmara protagonista. O que é isso? É buscar a sociedade. Nós vamos em dezembro, eu pretendo fazer isso, apresentar um plano de desenvolvimento do município. É o PDI, Plano de Desenvolvimento de Iraí, né? Por isso I. E quem que vai fazer esse plano? Você, eu? Claro que não. Eu vou chamar a sociedade para discutir 6 meses o que ela pensa para o município para hoje, para daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos e 20 anos. Não são os políticos eles têm que fazer o que a sociedade pensa para fazer. Eu não posso dizer, vamos fazer nessa linha, se a sociedade não pensa assim. Mas eu, com o respaldo dessa sociedade, eu tenho dito, eu vou fazer o próximo plano de governo para todos os candidatos a prefeito lá do município, porque eles vão ter na mão o pensamento da sociedade por setores, o que quer para o seu município. Né? Então, nesse sentido, eu venho aqui muito feliz, muito alegre para poder estar na sessão de vocês, compartilhar com vocês essa vontade de fazer da política a grande transformação, levar para a sociedade que a política, ela, como esta Câmara tem feito, ela é valiosa para o seu cidadão. As pessoas têm que entender esse papel fundamental que é o Poder Legislativo Municipal, que eu disse, repito e vou falar novamente. Ele é o transformador da sociedade. As ações, os votos que dão aqui nos projetos, as alterações nos projetos, as emendas, as proposições, é para melhorar ou para mudar a vida das pessoas. O município pequeno é mais fácil, mas é mais fácil do que eu vou dizer agora. Quando é oposição, situação, muitas vezes, nós temos que não olhar só esse lado da oposição ou situação. Eu não sei como é que vocês funcionam aqui, sinceramente não sei. Mas nós temos que olhar o todo, o conjunto. Eu acho que a minha Câmara, por exemplo, nós temos são 9 vereadores. 6 são da base do governo, 3 oposição. Mas nós não deixamos em nenhum momento de construir junto às mudanças, e eu sou o que mais altera projeto do Executivo, e sou da base do governo, de chamar a oposição para discutir, para pensar qual é o caminho que nós vamos. Eu acho que quem ganha com isso é o município, é o Legislativo, é o Executivo. Então, dentro dessa filosofia, é que nós temos que tentar levar para o cidadão que nós estamos aqui representando a comunidade, através dos nossos partidos políticos, sim, mas ficou lá na eleição os partidos políticos. Aqui nós somos membros de um poder, do poder legislativo, e esse poder, ele precisa ser empoderado com ações positivas e propositivas. E esse feedback para a sociedade, não sou eu que vou dizer como é que tem que fazer, mas vocês sabem como fazer para a sociedade. Muitas vezes nós estamos numa tribuna, nos empolgamos porque somos do lado A ou B, mas nós contentamos o nosso grupo político. De novo, eu não sei como é que é aqui, daqui a pouco estou falando um monte de bobagem, tá? Mas daqui a pouco nós estamos contentando o grupo político lá, que bom, foi bem lá.
E a sociedade está ganhando o quê com um discurso forte? Com um discurso de situação ou de defesa do governo ou contrário ao governo? Será que é isso que a sociedade quer? Então, o que nós precisamos nas câmaras de vereadores, e esse é o papel da UVB, é de levar o equilíbrio, tentar levar o equilíbrio dentro de uma Câmara de Vereadores. De novo, eu sou vereador, tenho meu partido político, mas dentro da UVB, poucos sabem qual é o meu partido político. Porque eu, como instituição, eu não tenho partido político. E a minha defesa é do vereador, a minha defesa é do parlamento municipal, a minha defesa e a minha luta é para dizer que nós precisamos estar cada vez mais fortes, unidos e dando resultado para a sociedade. Porque se nós não dermos resultado para a sociedade, de nada vale nós estarmos participando de uma Câmara de Vereadores. E aí, eu termino minha participação aqui dizendo aos vereadores, qual é o nosso legado? Qual é a nossa marca do nosso mandato? O que nós vamos deixar para essa sociedade nesse período em que nós estamos tendo a honra de ser os representantes do povo que nos elege, do povo que nos tem esperança, do povo que quer um município, um estado, um país melhor. Qual é o nosso legado? Qual a nossa marca do mandato? Qual a nossa bandeira? Qual a nossa vitória para a sociedade? Fico à disposição, não sei, presidente, se eu tenho um tempo para ficar à disposição dos senhores vereadores, senão eu agradeço aqui e já me coloco à disposição para que Farroupilha seja um dos primeiros municípios a nós fazermos esse projeto da educação nas escolas, o legislativo na escola, levando a educação legislativa e a cidadania para dentro das nossas escolas aqui do município. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador, presidente da Câmara de Iraí, o senhor Gilson Gonzatti. E passo a palavra agora aos nossos vereadores, que terão o espaço de 3 minutos para perguntas e, no caso, o senhor terá o mesmo espaço de tempo para as respostas. A palavra está com o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, cumprimento o nosso presidente da UVB, Gilson, obrigado por estar aqui conosco nessa noite, cumprimento a imprensa, todos os cidadãos que se fazem presentes aqui, bem como os que nos acompanham de forma online. Primeiro, Gilson, eu gostei muito da tua fala, acho que é uma fala muito esclarecedora em muitos pontos e literalmente é enfático algumas coisas que desde do começo do ano passado eu venho trabalhando, venho pontuando e etc. E levo como uma filosofia naquilo que eu acredito. Fazer um agradecimento aqui público, né, na nossa missão lá na marcha, eu, o vereador Davi, vereador Amarante, Caleb, nós fomos bem cara de pau, tinha carteirinha lá, nos veio já estamos usando como identificação. Acho que é algo, primeiro, o reconhecimento do poder legislativo. Acho que então é uma forma, peraí, está aí, está posto, então acho que é bem importante isso. E eu separei 3 tópicos importantes aqui. Primeiro, falei o agradecimento, para não me esquecer, enfático essa questão da independência dos poderes. Eu acho que isso tem que estar muito claro. Nós somos um poder independente. Pode ter relações com os outros poderes? Pode e deve. Mas nós somos independentes e nós temos o nosso valor. Se nós estamos aqui, nós representamos uma fração significativa da população. Representamos, cada um tem suas pautas, cada um tem um perfil, e sim, nós somos o extrato da população. E eu acho que isso é importante enfatizar. Terceiro ponto, a própria questão quando tu fala desse projeto da UVB, da escola no legislativo. Eu acho que a gente tem que fazer uma escola no legislativo para toda a comunidade ou maior parte, né? Eu costumo corriqueiramente repetir,
muitas pessoas me encontram e perguntam como é que está lá na prefeitura. Eu digo, eu não sei como é que está lá na prefeitura, porque eu não trabalho na prefeitura. Então, eu acho que é importante, sim, saber quais são os poderes, qual é a sua função, até onde que um pode, até onde que o outro vai. Por quê? Para as pessoas terem conhecimento. Porque muitas vezes as discussões que apresentamos aqui, elas têm um impacto gigantesco na maior parte das vezes. E às vezes nós temos algumas limitações na parte de executar, porque literalmente é o executivo, é um outro poder. Então o que a gente faz? A cobrança, a fiscalização, todo o tempo isso. Então é importante enfatizar essa questão da educação para se entender e para ter uma consciência política. E não é uma política de um partido A, B ou C. Tem que entender que a política ela é a única ferramenta que ela pode mudar a vida da pessoa para melhor ou para pior. Obrigado. Senhor Gilson, o senhor tem a resposta. Eu gostaria de agradecer, né, as colocações, dizer que realmente essa questão da educação é fantástica, independente de novo, de partido político, de ideologia, filosofia, enfim. Eu queria fazer um desafio para vocês aqui. Se criar na Câmara Municipal a Escola do Legislativo. No meu município em Iraí nós criamos, nós fizemos capacitação da casa, mas também capacitação da sociedade, porque nós criamos a Escola do Legislativo e Cidadania. Então, ela dá a oportunidade do Poder Legislativo ser o protagonista em várias ações dentro do município, através da sua escola. E aí não é só para os nossos estudantes, mas é aberto para a nossa sociedade como um todo. Então, tu busca vários temas que a sociedade daqui a pouco gostaria de... Por exemplo, até atendimento no comércio. A Câmara pode fazer, através da sua escola do legislativo, aqui, chamar os comerciários para um curso, ou uma palestra, enfim, esse tipo de ações poderão fazer através dessa escola do legislativo. E aqui eu vejo que a nossa presidente... que é da causa animal, né? Tem um trabalho fantástico nessa área, e te convido para outubro, em São Paulo, nós temos nosso encontro lá, dos vereadores da causa animal. Mas também aproveitar, na minha Câmara, tinha 3 mulheres vereadoras na legislatura passada, dessa vez nós temos 2. Não, mentira. Na passada nós tínhamos 2, agora nós temos 3. Eu fui o autor do projeto da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. O que é a Procuradoria da Mulher? É para discutir as políticas públicas para as mulheres, para discutir a questão da mulher na política, na sociedade, as questões da violência contra a mulher, que está cada vez mais o feminicídio aumentando. Eu não sei se aqui tem, mas... Está quase. Está quase. Então, são algumas ideias. Então, a educação acho que é fundamental para nós mudarmos uma consciência da política. Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero dar aqui as boas-vindas ao Gilson Gonzatti. Te agradecer já de antemão a tua vinda até a nossa Casa Legislativa. E também parabenizar pelo evento que nós participamos em Brasília. E quero destacar que foi uma capacitação muito importante para nós. A gente vem para o município com novas proposições, um entendimento amplo, né, daquilo que a gente traz de Brasília, no tocante aos investimentos, aos recursos que nós recebemos, né, para investir, né, qualificar a Câmara de Vereadores também. E destaco aqui essa questão da independência, né, da Câmara de Vereadores, mas também de trabalhar em harmonia, ou seja, nós exercer esse poder que nos foi dado, né, e trabalhar de uma maneira propositiva, né, e hoje tu vens trazer muitas proposições aqui para nós, o que já em pouco tempo já nos amplia
aqui o nosso conhecimento e nos traz aqui muitas ideias de aplicabilidade e coisas concretas. Então, quero aqui também agradecer, né, o envio da nossa credencial também, né, de vereadores, o que nós foi exigido em alguns lugares que fomos em Brasília e nós não tínhamos, e hoje então já temos. Também te agradecer aqui a disponibilidade e o empenho de nos ter enviado e desejar um excelente trabalho, que a gente possa, assim como nós tivemos em Brasília, outros vereadores também ir para estes congressos, porque realmente a gente traz uma capacitação, uma ampliação do conhecimento muito grande. Muito obrigado. Pastor, eu primeiro quero aproveitar e falar da Marcha dos Vereadores. A Marcha dos Vereadores, a UVB, promove todo ano no mês de abril. Nós tivemos durante a pandemia, não no mês de abril, porque não deu, mas retomamos esse ano. Foi uma surpresa para nós a grande participação de vereadores, e até quero pedir desculpa aos vereadores, no dia do credenciamento deu uma certa confusão, mas eu tenho as minhas justificativas, mas o bom é que nós todos conseguimos estar lá participando daquela atividade, que levou naquele momento, 5 presidenciáveis, né? Nós tivemos lá, 2 já não são mais, né? Mas no momento que era o Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, João Dória, ex-governador de São Paulo, Ciro Gomes, foi ministro, foi governador de Ceará, levamos Simone Tebet, e levamos, que ela é senadora do Mato Grosso do Sul e pré-candidata, e também, pela primeira vez na história, um presidente da República participou da marcha, ele que é Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, esteve lá conosco. Não tivemos a oportunidade de ter um nome que está em evidência na política hoje, a questão da presidência da República, que é o ex-presidente Lula, mas não foi porque não quis, não é porque não foi convidado, simplesmente entendeu de não ir, como não foi também na marcha dos prefeitos. Então, e a marcha, ela tem um objetivo que esse ano nós alcançamos muito bem, que era, primeiro, chamar a atenção de Brasília para o Poder Legislativo, pela força do Poder Legislativo. E nós tivemos lá um grande número de vereadores do Brasil inteiro. 2, oportunizar os vereadores, quando vão para a marcha, ao mesmo tempo, que consigam visitar seus parlamentares e, consequentemente, anunciar no futuro investimentos através das emendas parlamentares, que nós sabemos que hoje... O senhor tem mais 30 segundos. Ok, nós sabemos que hoje os recursos que vêm de Brasília é através das emendas. E o terceiro item é a integração. Acho que essa troca de informação ela é fantástica para o mandato de todo mundo. Façam isso, troquem experiências, troquem opiniões com outros vereadores, que o que é bom para a Farroupilha, daqui a pouco eu posso copiar e levar para ele aí, e vice-versa. Nesse sentido que eu acho importantíssimo esse objetivo da marcha. Vereadora Clarice. Agradecer, primeiramente, a sua vinda para cá. Quando o senhor chegou, lhe pedi da serração, porque uma preocupação, né, do senhor vir num dia tão frio e com esse tempo ruim, mas está aqui, lhe agradecemos. Lhe dar os parabéns também pela sua explanação de forma didática, muito esclarecedora e incentivadora, eu diria. Porém, eu faço uma ressalva na questão da teoria e da prática. O problema da prática é que a teoria, quando chega na prática, ela se modifica. Ela cria ramificações próprias. E essa base teórica se modifica. E essa questão daí da bandeira partidária ou a bandeira do cidadão, na teoria, ela funciona realmente. Na prática, que a gente tem visto em muitos lugares, em muitas ações políticas, é que ela se transforma em autopromoção, interesses meramente políticos, que é uma pena a teoria se perder nessas ramificações.
Quero destacar também e já parabenizar a questão do programa do Legislativo na escola. A minha primeira formação é licenciatura, 25 anos dando aula e 15 anos como diretora de uma escola com 1.500 alunos. Então, eu acredito muito na efetividade, nos resultados e nas mudanças a partir dos nossos jovens. Eles são realmente os protagonistas das mudanças positivas, mas precisam realmente ser trabalhados, qualificá-los para que eles consigam realmente fazer essas mudanças positivas e não ser iludidos também pelas massas de manobras, inclusive políticas, né? Então, eu acho importante essa participação nas escolas, me coloco à disposição para interagir nessa questão desse programa no Legislativo. E só parabenizar, realmente, e agradecer. Obrigada. Duas questões. Primeiro, cabe a nós sermos os agentes transformadores dessa mudança de pensamento político. Eu sei que nas câmaras de vereadores é difícil em qualquer lugar, quando se tem os debates. E ainda mais esse ano, que é um ano de eleição, onde vai ter um lado, vai ter o outro lado, vai ter cada um defendendo, mas procurem sempre defender os seus governos, sim, claro que sim, mas procurem acima de tudo, eu digo a nível federal, que vai ter uma eleição pesadíssima esse ano, pesadíssima, e aqui a tribuna não pode virar um ringue. Vocês têm que tomar esse cuidado para que a tribuna não se torne um ringue de daqui a pouco virando ofensa em vez de defesa de projetos, e que nós sabemos, com todo o respeito, eu que vivo em Brasília, amanhã de manhã estou indo para Brasília de novo. O pessoal não está muito preocupado conosco, não. Então, se eu ficar defendendo ferrenhamente A ou B, talvez eu vou arranjar uma inimizade na cidade, ou de um colega. Mas o que vai transformar a sociedade? Nós precisamos fazer o quê? Defender ideal, mas com respeito, com serenidade na defesa das bandeiras, né? E a questão da educação, eu vejo que esse projeto que nós vamos lançar aí logo, logo, ele vai ser um transformador. Eu estou muito empolgado com isso, porque o que vai acontecer? Nós vamos vir trazer o projeto para a cidade, apresentar nas escolas, trabalhar o dia. Mas e depois? Depois nós vamos ter os multiplicadores, que o vereador que entender e abraçar a causa, ele vai ter uma bandeira para o seu mandato. Ele pode, todo mês na escola, transformar esse projeto num projeto, inclusive político. Não tem problema nenhum, desde que seja equilibrado. Levar a política para a escola, não a política partidária. Eu não falo em política partidária. Eu falo na importância da política, que é a política que muda a vida das pessoas. São as decisões políticas. E não é feio dizer, eu sou político, eu faço política. Não, não é feio. Agora, temos que saber dizer. Então, eu vejo que esse projeto aqui, ele vai sim mudar, quem sabe, o pensamento da nossa juventude para melhor, né? Com uma boa visão da política. E o que eu digo, se eu conseguir mudar 2% ou 5% desses jovens de pensar na boa política, é um grande avanço. Se eu tiver no município aqui, que um estudante daqui a pouco vai querer se importar pela política e querer ser um futuro político, que bom! Desde que ele venha com o pensamento de fazer a diferença, como todos nós queremos sempre. Vereadora Amarante. Boa noite, senhora presidente, boa noite, vereadores, vereadora Clarice, imprensa, os demais que estão aqui esta noite. Obrigado aí, então, senhor Gilson Gonzatti, presidente da UVB, tivemos em Brasília, tivemos com vossa pessoa. E claro que eu acho que os olhos do vereador, esse empoderamento do qual o senhor já havia falado lá em Brasília, na verdade, é o vereador olhar para a população e a população enxergar o vereador, né? Porque às vezes há um embate no sentido de que
o vereador, ou situação ou oposição, no momento, muitas vezes, ele não deixa o executivo criar uma zona de conforto por achar que tudo está correto, né? Ou, em outros momentos, ele traz os pedidos, o almejo da sociedade para essa casa, para um debate e também para que o executivo olhe para isso. Então, ele é a representação do povo no dia a dia, é a representação das pessoas ali fora, em todas as situações. Até hoje, na Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, nós até estávamos falando com o vereador Juliano na questão justamente dessa questão do legislativo na escola. Só que daí nós caímos numa situação que nós não tínhamos material. O que nós vamos apresentar? Mas agora, pelo que eu vi, o senhor vai nos mandar esse material, então já temos aí o caminho já definido, porque há vontade e faltava o material. Se temos as duas coisas, com certeza, até porque para esclarecer o papel do vereador, porque na escola não sabe, assim como a sociedade como um toda, às vezes não sabe qual a função clara do vereador. E é uma forma de entender que nós aqui somos os representantes, não do executivo, ou seja, e não de si próprio, mas sim das pessoas. Então, todo aquele apelo, toda aquela fala do dia a dia que a gente escuta, e eu acho que temos que ser ouvinte e também ter olhar para a nossa comunidade do dia a dia, em todas as bases, ou seja, daquela base com mais dificuldade, ou até aquela com o superior, que é como falasse, que nos paga, e de certa forma trazer para cá e integrar para que ela seja atendida através de nós e assim depois executado pelo executivo. Então era isso, Gilson, e mais uma vez obrigado por sua presença aqui essa noite. A educação é tudo, e essa base aí é fundamental dentro daquilo que você falou. Vossa Excelência falou, né? Assim, ó, nós temos que levar, porque a sociedade não sabe, não entende muitas vezes o papel de uma Câmara de Vereadores. E talvez nem da Prefeitura, né? Mas será que não precisamos nós, Poder Legislativo, dizer para essa sociedade qual é o nosso papel? Porque eu sempre tenho dito aos vereadores, muitas vezes, numa campanha política, e eu fiz na minha Câmara, lá em Iraí, pela primeira vez na história do município, eu era presidente em 2020, nós fizemos um curso para pré-candidatos a vereador. Sabe para quê? Para preparar os pré-candidatos a vereadores, para eles entenderem que eles eram candidatos a vereador e não a prefeito. Porque tem muito vereador que em época de eleição promete o posto de saúde, promete o asfalto, promete a água, mas quem vai executar é o executivo, não é a Câmara. Eu posso indicar, trabalhar e lutar depois. Então nós trabalhamos. E depois da eleição, eu trabalhei todos os vereadores eleitos para mais um curso dentro da Câmara de Vereadores. Aí sim, saber o que é um regimento interno, o que é uma lei orgânica, como que eu vou apresentar, fazer as proposições dentro da Câmara. Mas nós precisamos, então, muitas vezes os próprios candidatos ou vereadores que estão numa eleição não sabem qual é o papel da Câmara. E aí como é que a sociedade vai entender? Então, eu acho que é por isso que esse projeto que nós estamos propondo é para começar a discussão nas cidades do Brasil, nas escolas, mostrando o verdadeiro e importante papel de uma Câmara de Vereadores. A Câmara, de novo, e eu repito mais uma vez, somos os transformadores da sociedade. E não é só o que tem o grande capital, que é o pagador de impostos. É aquele que vai na padaria, na mercearia, na medida que ele está comprando um pão, um leite, ele está gerando imposto e ele está pagando imposto, né? Então, toda a população como um todo, ela é o nosso chefe, né? O nosso patrão, e é ele que nós temos que prestar o melhor serviço. A palavra está com o vereador Roque. Cumprimentar o colega vereador Gilson, lá do
Planalto, né? Norte. Bom, parabéns aí pela tua explanação, parabéns pelo seu trabalho frente à UVB. E disseste uma frase da questão da política. Eu acho que nova política, velha política, são discursos para quem nega a política. Pode notar que os caras que discursaram da nova política, da velha política, depois nega a política. Diz, não, eu faço de vez em quando um debate com a minha colega advogada Clarice, que a política ela é boa. O problema é quando faz mau uso da política, mas que daí não é política, né? A política é a arte de todos viverem bem e a política tem que servir à população. Nós todos somos políticos, inclusive os que não temos mandato, os que não têm mandatos, os que não têm filiação partidária, os que não militam no partido político. Mas é a política, tem a política da comunicação, tem a política da empresa, tem a política da agricultura, tem a política da educação, tem a política da saúde, é política. E tem a política partidária. O problema é quando a gente faz mau uso, talvez, da política. Então, nós precisamos mudar, ajudar para que a política seja boa e nunca negar a política. E a Câmara de Vereadores, eu acho que a Câmara de Vereadores ela é do tamanho dos projetos que ela se propõe a defender, né? Quais são as pautas das câmaras de vereadores? Nós precisamos, quando chegar aqui, defender pautas grandes, do tamanho do nosso município, quer seja na área da agricultura, da educação, do planejamento, da indústria, do comércio, do turismo, da gestão pública, do parcelamento de solo, do plano diretor, sabe? Essas pautas eu acho que nós precisamos debater aqui. Nós tivemos recentemente aqui uma pauta importante, que é a questão da infraestrutura no que tange a fornecimento de energia elétrica. Com a RGE, tivemos 4 deputados federais aqui. Doutora Eleonora, que é nosso presidente, conduziu os trabalhos. Cada vereador teve a oportunidade de se manifestar, os deputados também. E nós vamos fazer uma reunião de comissão da Câmara dos Deputados aqui. Já está confirmando aqui um seminário. Depois nós vamos ver detalhes para continuar debatendo essa demanda da energia elétrica, que é uma pauta macro, assim como é a água e tantas outras. Então, eu acho que as câmaras de vereadores precisam cada vez mais ser propulsoras de grandes debates. Nós temos limitações aqui, sim, é bem verdade. É porque, às vezes, a gente fica preocupado em querer fazer projetos. Os projetos que os vereadores fazem são projetos minúsculos, inexpressivos do ponto de vista de impactar no desenvolvimento de uma cidade. Mas os debates que nós podemos, só para concluir, os debates que nós podemos sugerir aqui dentro da casa e levar para a sociedade debater e depois o executivo executar, aí eles são infinitos. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A palavra está com o senhor. E essa questão que eu coloquei há pouco, na Câmara protagonista, eu acho que os temas que envolvem a sociedade como um todo têm que estar aqui. E a Câmara que se propõe a ser uma Câmara protagonista, ela faz o que vocês estão fazendo. Nesse caso da RGE, chamar para si essa responsabilidade de discutir investimentos, de discutir melhor atendimento dessa concessionária, de trazer a Câmara Federal para dentro da Câmara de Vereadores. Acho que esse é o espírito dessa casa, pelo que eu vejo, é ser protagonista. E aí não existe, e eu concordo contigo, tanto que eu falei, a questão da boa política. Se nós olharmos na eleição de 2018, quantos parlamentares federais se elegeram por causa da selfie? Era selfie, era filmar. Quer dizer, qual é o projeto, qual é o que foi defendido lá na Câmara Federal ou no Senado Federal? Nós não vimos. Nós vimos bastante barulho, então, mas era a nova, chamada nova política. Não, nós temos que acabar com as velhas políticas. Sim, mas essa nova política, será que ela veio para melhorar a vida das pessoas ou veio para beneficiar eu, candidato que me elegi? E que não dei resultado nenhum para a sociedade em 4 anos. Então, não fez uma boa política. Muitos desses não fizeram uma boa política. E tenho certeza que vão ser mandados para casa agora, nesse ano, nessa eleição. Né? Então, vocês estão no caminho, eu vejo pelo esse tema aí,
que a Câmara é protagonista. É um tema que não passa aqui numa votação, mas passa numa discussão com a sociedade. E essa discussão, essa proposição de buscar o debate e buscar solução, eu acho extremamente importante. Está de parabéns à Câmara de Vereadores, estão de parabéns a todos vocês. Obrigado. Vereador Sandro, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Uma boa noite. Boa noite, vereadores. A cadeira está descendo. Vereadora, quero aqui agradecer a presença do Gilson, nosso colega vereador, público presente, Leandro, funcionários da casa, e obrigado, colega. E bem rapidamente aqui, dizer que é a situação que muitas vezes não parece mesmo ser um poder autônomo, né? A nossa Câmara de Vereadores, isso sem partido político, sem nada, né? Eu também recebi muitas vezes assim, e aí, como é que está a prefeitura, né? E a Câmara de Vereadores, o trabalho do vereador, na verdade, é outro poder. Resumindo, é outro poder. E o interessante é que eu falo para as pessoas, já falei para muita gente, assim, a Câmara de Vereadores parece não ter sua importância, mas dentro de um certo período, se a Câmara de Vereadores não existir, o próprio executivo fica engessado. Ele consegue não ter mais flexibilidade, ele trava. E o futuro da cidade passa aqui, sim, pela Câmara de Vereadores, pois as mudanças se dão aqui nessa casa. Os vereadores aprovam as mudanças. E, de novo, sem partido algum, eu lembro que no final do ano passado, ano retrasado, um exemplo bem rápido e rasteiro, né? A própria questão do IPTU. Se não fosse a Câmara de Vereadores, o Executivo teria que fazer o quê? Continuar com a lei vigente, que era a cobrança de IPTU, em função de pandemias, então foi se retirado os reajustes, que na verdade é a correção monetária, feita pelo IGPM. Então, esses dois aumentos consecutivos aí daria 35%. E a população toda, todos nós teríamos que pagar. E essa Câmara, de maneira unânime, toda a Câmara de Vereadores votou a favor então da isenção de cobrança de imposto, né? Então, esses detalhes assim que parece que a Câmara de Vereadores não tem uma funcionalidade extremamente importante para a cidade, é que é equivocada, pois ela tem. E nós mesmos, vereadores, às vezes parece que a gente não lembra disso, né? Então, quero de novo agradecer a tua presença. A fala é muito importante, é uma fala que faz com que todos nós, vereadores, a gente pensa qual é o nosso papel, né? Te agradeço bastante por essa vida e já quero deixar um recado. A senhora presidente já tinha comunicado a você. Eu tenho um compromisso com uma sociedade, então eles pediram para que eu fosse até lá. Infelizmente marcaram na segunda, não gosto de sair, mas eu tenho aqui em linha Amadeu, em função de umas reivindicações que eles têm, umas coisas bacanas para a comunidade. Então eu preciso estar lá com eles daqui a pouco. Então vou me retirar. Obrigado, presidente. Vereador Sandro, o senhor estará nos representando. Todas as bancadas. Todas as bancadas. Vereador Sandro, o senhor estará nos representando, portanto, o senhor está liberado. Mas eu vou fazer um comentário. Por que existe uma Câmara de Vereadores? Por que não tem só o Executivo e tem o Legislativo? Muitas vezes, até para nós, quando somos a maioria da base do governo, mesmo assim tem que ter esse contraponto. E muitas vezes as câmaras têm discussões, mas o que vale é o equilíbrio ao final das contas, né? É o que vai o resultado. Mas se não precisasse Câmara de Vereadores, seria muito fácil para o Executivo fazer do seu jeito. Então, é importante as decisões que são votadas aqui, mas esse contraponto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que aqui o governo tem a maioria. Sim. Bom, eu fui líder do governo do meu pai. Meu pai, prefeito, é o líder do governo. Uma época, lá no início da minha vida política, eu fui líder do governo e nós votamos 11-0 contra o governo. Eu, líder do governo, filho do prefeito, e votei contra. Sabe por quê? Porque o prefeito, na época, meu pai, achava que ele mandava na Câmara de Vereadores.
E aí nós mostramos para ele, através da minha liderança do governo, mas, ó, prefeito, fica no teu lugar lá na prefeitura, que aqui mandamos nós. O que eu quero... Não. E o pior, então, e o meu sogro era o líder da oposição lá. Então, mas assim, ó, um abraço. Mas o que eu quero dizer? Que a Câmara tem que ter essa independência, sim, mas ao mesmo tempo tem que ter harmonia. Mas cada um saber o seu papel, as suas atribuições. Como eu disse, eu sou de uma Câmara que nós temos 9 vereadores lá em Iraí, nós temos 6 da base e 3 da oposição. Nós não deixamos nunca de conversar com a oposição para modificar, para alterar os projetos. Eu achei importante também essa forma. E hoje eu posso dizer que a minha Câmara, ela é 100% poder legislativo. E tem vários partidos lá. Mas o grande partido nosso é o poder legislativo municipal. O pessoal entendeu isso lá e nós estamos num trabalho muito legal. Então, quando se fala do papel da Câmara de Vereadores com o Executivo, nós temos que ter, sim, esse equilíbrio, essa harmonia, mas sabermos que nós somos, sim, um poder independente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, antes de eu passar a palavra para o senhor Gilson Conzatti, vereador presidente da UVB, eu só gostaria de agradecer pela sua explanação, foi muito elucidativa, acho que para todos, né? Eu acho que o senhor foi muito transparente, o senhor mostrou que não há 2 pesos e 2 medidas na sua fala, né? E principalmente no que tange a atitude propositiva, né? Isso é extremamente importante para todos nós. E claro que eu vou colocar para a mesa diretiva a questão da legislação, do legislativo, desculpe, nas escolas, né? E a partir dali vamos colocar para todos os vereadores para a gente poder discutir como vai ser feito. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço e o senhor, então, pode fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer a cada um de vocês, as vereadoras, vereadores, o público aqui presente, a imprensa, dizer que a União dos Vereadores do Brasil, ela busca fortalecimento do poder legislativo, mas, acima de tudo, também o resultado para a sociedade. Nós queremos um poder legislativo cada vez mais dando resultado para a sociedade. E essa casa aqui, ela é uma casa que dá resultado para a sociedade. É uma casa que busca chegar no denominador, né? No melhor denominador. Então é importante isso, fica esse meu registro. Eu quero passar para a presidente, eu vou deixar esse aqui, em cima desse aqui, mas não vai ser esse aqui o livrinho da nossa legislativo na escola. Isso aqui é vereadora, base da democracia, mas na verdade é nesses termos que eu gostaria de entregar e como uma forma de marcar a nossa presença aqui e agradecer a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Muito obrigado. Nós vamos trocar figurinhas. Opa! Nós vamos dar para que o senhor possa levar para os senhores vereadores também. A cartilha é confeccionada aqui pela Câmara, trabalho do nosso assessor de imprensa, o Gabriel Renzon, que muito nos ajuda. Opa, né? Legal, hein? Então, eu gostaria de passar para o senhor. E vamos tirar uma foto aí? E nós vamos suspender a sessão e nós vamos tirar uma foto. E eu vou te entregar a cartilha, então. Obrigado. Vamos suspender a sessão por alguns minutos para registrar esse momento. Isso aí, obrigado.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.